crianças, tudo bem com vocês? Como foram de fim de semana? Espero que tenham descansado bastante, que estejam prontos para uma nova semana de estudos, né? Bem dedicados, com bastante capricho. Nossa, gente, que frio! Ó, vocês estão assistindo esse vídeo hoje, mas eu gravei esse vídeo ontem à noite, entendeu? Então vocês não estão com frio, mas eu agora, neste momento, ontem à noite, estou com muito frio. Vamos falar sobre gêneros textuais e a função social do texto, portanto, caderno de português, ok? Como é que nós vamos compreender o que são os gêneros e os tipos de texto? Imagina uma situação assim comigo. Faz de conta que eu saí para ir na padaria e resolvi deixar um bilhete para minha mãe avisando que eu fui na padaria. Então eu pego um pedaço de papel e escrevo assim: Poços de Caldas, 25 de maio de 2020, excelentíssima senhora minha mãe, escrevo-lhe este bilhete para lhe comunicar que estarei indo até a residência do padeiro Parará. Vocês acham que combina? Não, não tem nada a ver. Já pensou agora se eu tiver que escrever uma carta para o presidente da república? E aí eu pego um pedaço de papel e escrevo: E aí, mano, como é que vai essa força? Também não combina. Para cada situação social, a gente usa um gênero textual que seja específico para aquela situação, que combine com aquela situação. Por isso existem tantos gêneros textuais. Por exemplo, outro exemplo, mais um. Faz de conta que eu chego num restaurante, aí eu pego o cardápio e vou ler lá o que é que eu vou comer. Vou escolher uma coisa para mim comer. E aí no cardápio está escrito assim: era uma vez um bife acebolado com tutua mineira. É assim que se escreve num cardápio? Não. Um cardápio é uma lista com as coisas que tem no restaurante, com o preço. Então o cardápio ele é uma estrutura de texto que é específico para aquela situação. Entende? Eu também não vou escrever uma carta para um amigo meu colocando preço de coisa, fazendo lista de compra ou com bula de remédio. Entenderam qual é a função social dos textos? Cada texto tem um estilo dependendo do objetivo para o qual eu estou escrevendo aquele texto. Nós vamos essa semana estudar alguns gêneros textuais, tá bom? Quais são os gêneros textuais que existem? Nossa, são infinitos. Eu coloquei no PDF que eu vou mandar aí para vocês uma listinha com alguns. Então tá aí, ó: artigo, crônica, conto, reportagem, notícia, e-mail, carta, relatório, resumo, resenha, biografia, receita, regulamento, manual de instrução, bula de remédio, diário, fábula, ofício, poema, piada, abaixo-assinado, artigo de opinião, diário, entrevista, currículo, verbete de dicionário, regra de jogo, lista de compra, cardápio de restaurante. Quer que eu continue? Tem necessidade, já entenderam, né? Beleza. Essa listinha tá aí no PDF, tá bom? Depois vocês podem ler com calma. E os gêneros não se resumem a essa lista. Existem muitos outros também, né? Que estão por aí espalhados, dependendo da função que eles estão aí, o objetivo para o qual eles foram escritos, a função deles na sociedade. Uma coisa interessante sobre os gêneros textuais que vocês precisam compreender é que eles são mutáveis, tá? Eles podem mudar ao longo do tempo. Por quê? Porque a sociedade também muda, né? A sociedade ela não é a mesma que ela era há 50, 60 anos atrás. A sociedade também muda. Então os gêneros também mudam. Por exemplo, há poucos anos atrás, 30 anos atrás, era comum se escrever carta. Gente, eu escrevi muita carta. Eu tinha amigas de correspondência que a gente trocava cartas assim semanais. Escrevi muita carta. Hoje em dia quase ninguém mais escreve carta. Por quê? Porque existem os meios eletrônicos, né? Você vai mandar uma carta para alguém, você manda um e-mail. Então, o gênero carta, ele está se transmutando devido às mudanças da sociedade. A sociedade muda, as pessoas mudam, os gêneros textuais mudam, porque eles têm que se adaptar à forma como a gente está vivendo naquele momento. Certo? Então, os gêneros não são estáveis. Eles mudam conforme a necessidade. Essa condição de mudança se chama transmutabilidade, mas não se preocupem em decorar esse palavrão, não. Vocês só precisam entender
que os gêneros, eles mudam, guardando alguns traços, mas eles mudam. Então, vamos lá. Os gêneros que nós vamos trabalhar hoje, eu escolhi 3. Nós vamos trabalhar com a carta, com o diário e com a notícia, ok? Vamos lá, vamos ver. Então, nós vamos trabalhar com a carta, o diário e a notícia. Vamos lá. A carta. A carta pessoal, ela usa uma linguagem que não é uma linguagem muito técnica. Não é uma coisa assim como se eu estivesse escrevendo uma coisa para o jornal. É uma coisa pessoal, como se eu estivesse conversando com uma pessoa. A carta, ela tem algumas características. Por exemplo, precisa ter a data e o local da onde a gente está escrevendo. Isso faz parte da carta. Então, no início de toda a carta, você tem que botar lá. Nós estamos em Poços de Caldas, então a gente põe Poços de Caldas, tipo o cabeçalho da escola, 25 de maio de 2020. Em seguida vem um cumprimento. Olá, fulano, como vai? Parará, a gente cumprimenta a pessoa. E só depois vem o texto da carta, né? E depois embaixo uma despedida e a sua assinatura. Então, existe toda uma estrutura. Vou colocar aqui um modelo de carta. Vamos lá? Modelo de carta. Olha só, um exemplo. Então, tá aqui, olha. A cidade e a data, Belo Horizonte, 8 de fevereiro de 2004. Cumprimentando o destinatário, a pessoa que vai receber. Querido Rafael, estou com muita saudade de você. Espero que esteja bem. Gostaria de saber quando você virá nos visitar. Planeje para passar alguns dias aqui. Podemos pescar, jogar bola, nadar, ler e assistir bons filmes e descansar. Traga também Leandro e André. Aí vem a despedida. Um grande abraço do amigo, Luiz Augusto, assinatura. Essa é a estrutura de uma carta pessoal. Ok? Beleza. Então, vocês já compreenderam como funciona a carta. Ótimo. Agora nós vamos falar um pouquinho do diário. Qual é a diferença da carta para o diário? A carta é uma coisa que você escreve aleatoriamente para ter contato com uma pessoa que está distante de você. O diário, ele é escrito em linguagem informal e ele é um registro pessoal. Sabe? Querido diário, hoje aconteceu isso. Então, você escreve para você mesmo. É um registro pessoal do seu dia a dia, por isso se chama diário. Todos os dias você vai lá e registra o seu dia. Ele é um texto informal, ele não tem um formato assim, não tem tantas regras para ser escrito, porque ele é uma coisa pessoal. Você escreve para você mesmo. Vamos ver um exemplo de um trecho de um diário. Então vamos lá, tá aqui para vocês. Querido diário, hoje eu acordei cedo e pulei correndo da cama, porque eu e meus colegas vamos ter muitas atividades na escola. Na semana passada chegou um circo aqui na minha cidade. É um circo maravilhoso, tem animais, artistas muito bons. Fiquei com vontade de assistir ao espetáculo. Ontem os artistas passaram na minha escola e distribuíram ingressos, foi aquela festa. Todo mundo quer conhecer as fantásticas atrações do Circo Novo Mundo. Por isso não tenho muito tempo para escrever. Vou correndo encontrar a turma. Beijos, Ana. Estrutura de um diário, tá? Você coloca ali seus sentimentos, o que você fez naquele dia, seus segredos, né? As meninas escrevem muitos segredos nos diários. Então, é um texto informal e pessoal, tá? Já a notícia, não. A notícia, ela tem que ter uma narrativa mais estruturada, porque ela é uma coisa mais oficial. Ela não é uma coisa que você escreve para você mesmo. É uma coisa que você escreve para os outros lerem. E se o texto que você escreve para os outros lerem não estiver bem estruturado, ele perde o objetivo, porque ele não vai conseguir transmitir a mensagem que você escreveu ali. Por isso eu pego tanto no pé dos meus alunos. Gente, texto tem que ter parágrafo, tem que ter pontuação, as frases têm que estar separadinhas. Você não pode começar aqui e escrever até chegar lá embaixo. Tem que dividir as ideias em parágrafos. A notícia, ela tem que ser muito bem estruturada. E outra coisa, a notícia ela não pode ser escrita com uma linguagem muito pessoal, uma linguagem informal.
sabe? Ah, hoje eu fui na casa do Zezinho. Não, não é assim não. A notícia, ela tem que ter uma linguagem mais culta, palavras muito bem escolhidas. Vamos ver uma pequena notícia aqui para vocês verem um exemplo. Então, olha aqui, ó. A notícia, ela tem que ter o título: crianças surdas recebem ajuda de cães-guias na Grã-Bretanha. O título da notícia. Depois vem uma frase ou duas resumindo tudo aquilo que aquela notícia vai passar. Então, uma instituição de caridade britânica iniciou um projeto piloto para fornecer cães-guias para crianças com problemas de audição. Então, por essa frasezinha que vem embaixo do título, você já tem uma ideia de tudo aquilo que aquela reportagem vai falar, tá? Olha a linguagem, os termos, as palavras que se usam na notícia, como são diferentes do diário e da carta. Ó, no último ano, a instituição Cães Guia para Surdos deu 12 destes cães para crianças. Uma delas foi James Shaw, um menino de 11 anos com dificuldade de audição. O cão de James é o labrador Kurt, que o alerta quando ele precisa acordar de manhã, quando sua mãe o chame em situações de perigo, como quando um alarme de incêndio dispara. Kurt foi treinado para responder a certos sons e ordens. Segundo a família de James, seu comportamento mudou após a chegada do animal. Ele está mais independente, confiante e desenvolveu um ótimo relacionamento com o cão. É uma linguagem formal, certo? Tem nada de, e aí, mano? Não. Uma linguagem bonitinha, uma narrativa descritiva com o objetivo de passar uma informação, tá? A notícia, ela não é só para você fazer contato com uma pessoa. Ela está passando uma informação. Presta bastante atenção nessa coisa da notícia, porque vocês vão fazer uma atividade com notícia depois, tá? O objetivo da notícia é passar uma informação de forma objetiva, clara, com um texto narrativo, linguagem culta, estrutura do texto com parágrafo, pontuação. Isso não pode faltar quando você está escrevendo uma notícia. Ok? Fechou? Aulinha curtinha hoje. Os exercícios estão no PDF. Estou disponível para vocês até às 17 para tirar qualquer dúvida. Quando forem mandar dúvidas, mandem no grupo, porque a dúvida de um pode ser a dúvida de outros, e aí todo mundo escuta uma nova explicação. Quando forem me mandar os exercícios, mandem no privado. Fica mais fácil da gente se organizar e de eu corrigir e mandar de volta para vocês. Só um detalhezinho. Eu observei que o último vídeo de sexta-feira passada, da aula 5, teve poucas visualizações. Nós somos uma turma de 30 alunos, tá? Então eu gostaria que quem não assistiu a aula, que assista. Tem explicações importantes lá. Não basta só pegar o PDF e resolver as continhas e mandar para mim. Eu quero que assista os vídeos, comenta lá embaixo para eu saber que vocês estão assistindo, tirem as dúvidas, falem comigo, ok? É a única forma que a gente tem para se relacionar nesse momento. Então vamos utilizar essas ferramentas, tá bom? Muito bem. Qualquer dúvida, me procurem. Até a próxima aula. Beijos.